Oi. Então tá. Então eu não tô vendo vocês, então mais microfone ainda para eu poder me situar aqui, tá bom? Tá bom? Tá bom. Positivo. Beleza, obrigada. Então vamos lá. A ideia hoje é a gente falar sobre o impulsionamento de carreira no terceiro setor. A Humanitar já vem há algum tempo, né, fazendo um chamamento aí para vocês com relação ao quanto de oportunidade mesmo que está surgindo. A gente tem os grupos, né, de vagas. A gente não consegue dar conta de todas as vagas que chegam. Os nossos alunos ou eles realmente às vezes não têm o perfil para vaga e daí não tem como, mas para aqueles que têm, todos entram nas vagas e sobram muitas e muitas vagas e estão chegando cada vez mais vagas ainda. Então, eu vi um post da Renata no LinkedIn um dia, e a Renata da Hunts, que trabalha nessa área de recrutamento e seleção, falando justamente sobre o quanto, né, de vagas, principalmente em ESG, que tem no setor com necessidade de pessoas para preencher que não conseguem preencher, que ficam abertas por meses, né? E o quanto isso só tende a crescer no mercado. E aí a gente se reuniu, eu, a Renata e a Cláudia, e a gente resolveu fazer uma parceria para Humanitar trabalhar com eles e eles trabalharem com a gente, para a gente poder ajudar vocês a chegarem nessas vagas, né? E ajudar também os recrutadores a chegarem a vocês. E aí a gente entendeu que fazia sentido uma palestra para a gente tocar nos pontos que a gente sabe que hoje são os pontos que os alunos ainda têm como pontos fracos, que têm maior dúvida, que se sentem ainda inseguros de falar. Então, a gente está tocando justamente nas questões hoje que a gente entende e que a gente ouviu do lado dos alunos, né, do lado de quem está procurando o emprego, como ponto fraco, né, como ponto de insegurança, e a gente quer dar algumas dicas para vocês. Então, eu vou me apresentar, vocês todos já me conhecem. Eu sou diretora da Humanitar Academy, sou especialista nessa área de projetos sociais, e a minha parte é bastante técnica, né? Quando eu falo, eu vou falar bastante da questão do que eles chamam de hard skills, que são as áreas técnicas, como que você coloca o seu currículo dentro de uma entrevista, como que você demonstra certas habilidades, como que certas palavras que são utilizadas numa entrevista querem dizer a mesma coisa, né, que vocês aprenderam, mas vocês precisam saber utilizar e falar e apresentar. Então, eu vou entrar nessa parte bem técnica. Renata, você quer se apresentar? Sim, boa noite. Bom, acho que é boa noite, né? Eu não sei onde todo mundo está, mas vou tomar como base aqui São Paulo. Eu sou diretora da Hunts, que é uma consultoria de recrutamento e seleção. Nós somos especializados já há alguns anos em tecnologia, indústria e agora na área de ESG, onde nós fizemos uma parceria com a Green Jobs da Cláudia Rigo, que ela também vai se apresentar, tá aqui na sala. E conhecemos a Carla aí da Humanitar, que faz um baita de um trabalho, né, que a gente teve a chance de conhecer pelo menos um pedaço dele. E estamos aqui com uma primeira oportunidade para ajudá-los a entender um pouco mais do mercado de trabalho nessa área. E a gente está aqui hoje justamente para dar um pouco mais dessas dicas para vocês e fazer um convite no final, tá? Muito obrigada a todos, espero que seja bastante proveitoso para todo mundo. Então, vou deixar passar a bola para a Cláudia. Boa noite, pessoal. Eu sou a Cláudia. Então, eu sou fundadora e diretora da empresa Green People, Green Jobs, que tem um objetivo aí específico de unir desenvolvimento humano com sustentabilidade, ou seja, a minha área específica é desenvolver as pessoas para trabalhar na sustentabilidade. Então, desde a vertical de recrutamento e seleção, que é em parceria com a Hunts, né, que nós estamos unindo forças para trazer essas pessoas e encontrar esses talentos, eu também tenho todo um ciclo de desenvolvimento dessas pessoas, desde assessment, desde mentoring, desde trilha de desenvolvimento, desenvolvimento de liderança, até o ciclo final. Então, muito prazer estar aqui com vocês e estar discutindo aqui um pouquinho, contando um pouquinho desse universo, que é novo para todo mundo, mas nós estamos aqui como pioneiros, né, para construir esse futuro aí junto com todos vocês. Então, vocês já viram que o time aqui é super pesado, essas mulheres maravilhosas
hoje aqui com a gente vão realmente dar dicas muito, muito legais. E eu conto com vocês também para participarem, para trazerem perguntas, para que a gente possa utilizar o ao vivo, né, de uma forma construtiva e com exemplos de vocês, com perguntas reais, que a gente tem a intenção de fazer isso dessa forma, tá legal, pessoal? Ó, a agenda do dia vai ser justamente focando na valorização do currículo, nas seleções via inteligência artificial, porque é um tópico que está acontecendo já, apresentando-se para as vagas de ESG, porque é uma parte do mercado muito crescente, e também porque vocês já estão muito acostumados às vagas nas organizações sociais, e ainda existe essa insegurança com relação às vagas nas empresas, né? E as próprias empresas também ainda não entendem muito bem o que elas estão procurando quando elas começaram, né, nesse movimento que iniciou agora esse ano, com relação a procurar por pessoas que atuam com ESG. A gente vai apresentar, vai falar um pouquinho sobre essa questão da ESG aí. Os obstáculos com relação a experiências específicas, que são as perguntas frequentes que trazem para a gente, da equipe humanitar, principalmente, às vezes no privado, a gente vai abordar algumas delas, e habilidades interpessoais. Então, acho que vai ser bem completo, espero que uma hora dê, porque eu falo bastante, mas eu vou tentar segurar, e tem muita coisa legal que as meninas têm para passar para vocês também, que vocês precisam ouvir, e eu acho que vai ser incrível. Então, vamos começar pela valorização do currículo, né? Que é o tema essencial aí para quem busca se destacar no mercado, valorizar quem vocês são, o que vocês estão fazendo, o certificado de vocês, as habilidades de vocês, como que vocês se apresentam para esses recrutadores hoje, porque a segurança de vocês em fazer essa apresentação, em saber do que vocês estão falando, é muito mais importante do que o que vocês vão ler numa vaga. Às vezes, principalmente quando a gente está falando de vagas de ESG, vagas de coisas muito novas, de coisas que ainda estão começando a serem feitas aí no mercado, a gente fica um pouco inibido de aplicar, porque a gente fala, não, eu não vou ter essa... Eu não tenho as habilidades, eu não tenho o que é necessário para o que está pedindo ali naquela descrição. Mas a gente, às vezes, tem, e muitas vezes não é exatamente, até a pessoa que está recrutando ainda nesse mercado, em algum mercado, não sabe exatamente o que ela está buscando também, e a gente quer encorajar vocês a aplicarem para vagas que não são 100% o seu perfil. Já existe um dado que é muito triste e interessante, de que mulheres, elas geralmente aplicam para vagas quando elas sabem que o perfil delas se encaixam em pelo menos 75%. Mulheres. Mulheres negras, elas aplicam para vagas quando elas acham que o perfil delas chegam a 85% só. Então, ela tem que olhar para a descrição, ela tem que achar que pelo menos 85% bate no que ela precisa. E um homem branco, geralmente, ele aplica quando ele acha que ele tem 25% do currículo da vaga. Então, a gente tem um funil de muita gente aplicando com 25% do que aquela vaga pede. E pouca gente altamente qualificada procurando aquela mesma vaga. Mas nem sempre o que vai definir vai ser aquele hard skill, vai ser aquele match do currículo. Muitas vezes o que vai definir é outra coisa completamente diferente. Então, vocês têm que aplicar, vocês têm que se colocar, vocês têm que, né, se valorizar e tentar certas vagas que possam parecer, à primeira vista, talvez não a vaga ideal para vocês, mas que, quando você sentar com o recrutador, você é a pessoa perfeita, tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho da valorização do currículo, da valorização de vocês, de como que vocês colocam isso, quando vocês chegam numa vaga que parece que ela não é perfeita para vocês, porque muitas vezes, tá, os candidatos que ganham são aqueles candidatos que tinham os 25%, tá? Muitas, muitas mesmo. Então, comecem a aplicar mais. Vamos falar aqui do certificado de vocês. Vocês já perceberam que no certificado, tanto de gestão quanto de impact,
Na parte de trás, vem dizendo exatamente qual foi o conteúdo que foi validado, ou seja, que vocês passaram na prova, que vocês foram testados e demonstraram conhecimento suficiente para receber o certificado. Então, essa traseira aqui do certificado de vocês, ela é muito importante, porque às vezes o seu selecionador, ele não vai saber o que é a gestão de projetos sociais, como você talvez não sabia antes de entrar no curso. Mas, olhando para o que o seu currículo fala, né, para tudo isso que está descrito, ele vai falar, puxa, você tem muito mais do que eu preciso até, você sabe muito mais até do que o que a gente estava precisando. Então, olhar para essa parte de trás, ler esse conteúdo validado, fazer um match com o que as vagas estão dizendo, e muitas vezes, inclusive, dependendo da vaga, já colocar diretamente essas palavras, né, o conteúdo, a palavrazinha chave certinha do que vocês aprenderam, do que vocês sabem, na sua parte de eficiência, né, de conhecimento específico, já vai fazer o match que vocês precisavam. Ou até vocês vão olhar e vão falar, tem coisas ali que eu acho que eu não sei, mas será que não está sendo dito com outras palavras? Né? Então, será que a gente não pode trocar a palavra do que está aqui no seu currículo, que já demonstra que você tem habilidade suficiente, para você colocar essa palavra da forma correta, para dar um match com o que esse recrutador está procurando? Então, essa parte aqui é muito importante. Eu acho que para vocês, quando vocês virem uma vaga que é aquela vaga dos sonhos, vocês podem pegar a parte de trás do currículo e adicionar exatamente as palavras que dão match com a vaga que vocês, com a descrição da vaga que vocês estão buscando, que isso vai ajudar muito vocês, ou até mesmo realmente pegar e descrever a maior parte ali do que tem no currículo, se for o caso, para dar uma grande valorizada na parada. Quanto mais, melhor, tá? Nesse ponto. Perguntas até aqui? Não? Aqui, por enquanto, não. Legal. E aí, isso já entra também na questão da inteligência artificial nos processos de recrutamento. Por quê? Porque hoje as empresas estão utilizando, primeiro elas fazem a vaga, a descrição da vaga, a partir de ferramentas de inteligência artificial, ou seja, elas falam com um robozinho, eu quero isso, isso e isso, e o robozinho faz a descrição da vaga para que ele então poste no LinkedIn, certo? Não está sendo tanto mais aquela pessoa mesmo que está pensando, o gestor de projetos, ou ele está pensando, mas ele fez um filtro, ele utilizou o IA para trazer para ele palavras que até deixam essa vaga parecendo super profissional, mas para quem está vendo, para quem está procurando a vaga, ela dá uma sensação de quase inatingível, porque o IA vai utilizar a palavra mais profissional, a palavra mais difícil, ele vai utilizar, às vezes, aquela palavra mais complexa para descrever aquilo. E aí, para quem está sendo recrutado, fala, nossa, eu não tenho tudo isso, pelo amor de Deus. Tá? Então, vamos olhar aí para a triagem do currículo. Primeiro, quem está recrutando, muitas vezes está utilizando IA para recrutar. Então, esse medo, o primeiro medo de olhar para aquela vaga, que nem eu falei para vocês, você tem 25%, olha para aquela vaga com um carinho diferente, olha para ela com uma outra visão. Você acha que você é capaz de aprender o que está ali? Você acha que as coisas que você pegou, a maioria, você aprenderia em 1, 2, 3 meses estando naquela vaga? Aquelas palavras, elas te soam familiar, embora elas sejam muito difíceis? Pode aplicar, pode aplicar. Outra, peguem no seu currículo e coloquem exatamente as palavras-chave do que está sendo descrito na vaga, na pesquisa, né, na descrição da vaga. Por quê? Porque o IA vai fazer o cruzamento do dado do seu currículo com o cruzamento do que foi o descritivo dessa vaga. Então, se ele encontrar, da mesma forma que você entra no LinkedIn, ele diz lá, faltam 4 habilidades que a vaga pede. E você sabe que você tem aquelas habilidades, você só não colocou elas ali, né? Então, a gente tem que começar a prestar um pouco mais de atenção nisso.
é chato, toma tempo, a gente vai ter que focar naquela vaga que a gente gosta mais e preparar o currículo por currículo para cada vaga, mas hoje as seleções por IA estão realmente fazendo isso, e muitas vezes, se você não parar um pouquinho para arrumar o seu currículo para aquela vaga, às vezes é a vaga perfeita para você e ela não vai fechar, porque as palavras que vocês estão utilizando não são as palavras que o robozinho colocou ali como descritivo, como essenciais para puxar o seu currículo. Então, isso está sendo muito, muito importante, tá? Na triagem dos currículos. Perguntas aqui? Eu tenho uma pergunta. Específica para o meu caso, eu tenho bastante experiência, tá? Mas é na área de gestão de projetos de TI. E aí agora eu estou fazendo esse curso e o de impacto também para eu poder adquirir essas ferramentas, né? Essa linguagem, as conexões para mudar de área, mudar de enfoque. E aí eu vejo que isso é uma coisa que pesa muito, assim, porque tá bom, eu tenho MBA, eu tenho ciência da computação como degree, mas e também não tenho experiência. E eu queria saber qual é o peso disso, porque eu tenho várias outras coisas, mas eu fico com, assim, eu hesito em aplicar justamente pelo peso disso, assim. Então, eu queria ouvir um pouco Maravilha. como que eu posso dar um bypass nesse IA aí para poder ir adiante. Perfeito. Eu tenho os 2 próximos slides são exatamente sobre isso, tá? Sobre essa questão do que falta né, eu não tenho certa coisa e o recrutador está pedindo. Então, eu vou focar quando chegar no slide, prometo para você, e vou aprofundar nessa parte. Beleza, obrigada. Tem mais alguma pergunta nesse estilo, que seja mais com relação ao currículo, as palavras-chave? Porque eu vou falar, tá, sobre essa questão da entrevista, de ter algumas coisas que faltam para a gente, tanto com relação a não ter, por exemplo, a área social, ou não ter experiência em determinado setor, né, a área de projetos de comunicação, ou de projetos de educação, né, coisas desse tipo, ainda vou falar disso, mas com relação ao currículo mesmo, aquela coisa da palavra-chave, triagem, né, aquela parte mais cansativa, vamos falar a verdade. Cara, eu tenho uma dúvida. De alguma maneira, não sei, é mais uma curiosidade, né? Mas as recrutadoras aí têm usado também a IA para triar currículo? Ou é só mesmo para criar o job, né? Para fazer a triagem, muito. O próprio Triar, LinkedIn, se você olhar o LinkedIn, ele já faz a triagem. Quando você, principalmente para quem tem o Premium, ele automaticamente já diz qual a porcentagem de você ganhar aquela vaga. Porque ele já está cruzando o descritivo da vaga com os descritivos que você colocou no seu LinkedIn, mais aquelas habilidades que você coloca lá, né? Eu tenho gestão, liderança, não sei o quê. Ele faz esse cruzamento e ele já te diz, você tem 78%, você tem 20%. Ele diz exatamente. E estão fazendo isso, sim. Obrigado. Carla, posso dar um adendo aqui? Claro. É só uma coisinha no LinkedIn Recruiter, é assim, quanto mais você procura emprego na rede do LinkedIn, mais ele entende e vai te jogando para o início. Então, quando a gente faz a busca aqui no Recruiter, no meu caso, como eu mexo muito nele, se eu tenho uma palavra-chave muito específica, por exemplo, ESG, sei lá, vou botar essa, né? Ele vai me trazendo as pessoas que estão abertos ou com a possibilidade de quererem fazer uma mudança, porque ele entende que você está procurando. Ele também tem isso, então isso ajuda muito a gente, muito mesmo, tá? Então, quanto mais você procura vaga na rede, mais ele te joga para cima. Maravilhoso isso. Essa é uma dica Legal, né? muito boa mesmo. Sim. Obrigada, Carla. Não vou te atrapalhar aí. Não, pode. Exato, você está me ajudando, não está me atrapalhando, não, está me Tá ajudando. bom. Só para você seguir, para não te cortar. Está me ajudando. Eu gosto de fazer palestra assim, que senão só fica falando, é chato. Tá bom. E aí entram os testes de habilidade também, que também já estão utilizando IA, tá? Para avaliar algumas habilidades técnicas. E a melhor dica de todas para isso é vocês entrarem, depois que vocês já passaram, porque essa parte já é depois que foi selecionado o currículo, iniciou a entrevista, geralmente é feita a entrevista por telefone, eles vão te dizer que você vai ter algum teste. Nesse teste de habilidade,
eu indico que vocês entrem no Love Mondays e no Glassdoor, procurem a empresa que vai ter lá certinho o que foi esse teste de habilidade, o que aconteceu, o que pediram, se era para escrever alguma coisa, se era um Excel, se era para contar uma história, e vão dizer o que ele falou e se ele passou ou não passou, tá? Então, isso aqui é a melhor dica de todas mesmo, porque tá lá. Se vocês procurarem, vocês vão ver que estão lá. Então, chegou nessa parte do teste de habilidades, pode procurar a empresa no Love Mondays e no Glassdoor, que vocês vão ver a dica de diversas pessoas, e depois também coloquem as suas dicas quando for passarem por esse tipo de coisa, para ajudar os próximos, tá? Acho que dá para ir, né? Então, ESG, eu acho que eu vou chegar no ESG depois. Eu vou primeiro, como a gente falou da questão dos tipos de experiência, e a gente estava falando de currículo, acho que cabe a gente entrar nesse slide primeiro. Então, Carla, uma das coisas que pega muito e que a gente ouve muito, olha só, eu tenho um currículo sensacional, mas eu não tenho experiência no setor social. Ou, Carla, eu tenho um currículo sensacional, só que o tipo de projeto que eu trabalhei a vida toda é, por exemplo, de cultura. E essa vaga é para um projeto de educação. Ou, Carla, o público, o beneficiário da vaga é um público muito específico. Por exemplo, a gente está trabalhando com crianças autistas. Então, eu sempre trabalhei, inclusive com educação de crianças e tal, mas eu não tenho experiência com esse público, com esse beneficiário específico. Ou com, a gente está falando, tipo, da Itaipu, com pessoas que estão fazendo recolocação, né, de morada, indo para outras casas. Nunca passei por esse tipo exatamente de beneficiário que está lidando com esse tipo de problema. E aí né, é um problema para mim, porque eu não sei como colocar isso. Ou, Carla, eu estou aplicando para uma vaga, mas é uma vaga de liderança e eu ainda não cheguei nesse nível de liderança que a vaga pede. Eu estou um nível abaixo, eu estou analista, eu sou líder, mas eu nunca liderei esse número de pessoas, tá? Essas são as perguntas que mais chegam para a gente. E, cara, isso é a coisa mais fácil de contornar em uma entrevista, tá? É a coisa mais fácil de contornar em uma entrevista, e vocês também podem colocar isso, se vocês estão se sentindo inseguros, estão sentindo que o currículo de vocês está muito direcionado, vocês podem aproveitar algum lugar do currículo para escrever, né, para deixar mais flexível essa parte da experiência, tá? Então, do setor social, você pode colocar o seu voluntariado, você pode colocar a sua vontade, a sua vocação ali no início, no descritivo. Trabalho com TI durante anos, não sei o que lá, porém, sempre tive muita vontade e vocação de entrar e trabalhar com projetos sociais, e pode colocar experiências da própria vida, onde você apoiou alguém, ou sempre teve essa intenção de ajudar, se interessava, lia, né, sobre projetos sociais. Qualquer coisa que entre nessa questão, que faça um link, você pode colocar, e você pode colocar, inclusive, ali no início. Que se é o seu ponto fraco, você coloca já ali no início, naquele antes do currículo começar. Quem sou eu? Né? Você já coloca ali essa parte. Exemplos de vida, inspirações, mas eu tenho uma inspiração muito grande em tal pessoa que atuou e eu sempre quis seguir esse caminho, porém não tive essa oportunidade. Você pode ter certeza que quem está lendo esse currículo vai falar, cara, eu quero conversar com essa pessoa. Tá? Você não vai ser excluído porque você não tem uma experiência. Você vai ser excluído se você não tem nada, né? Se você não sabe nem falar sobre aquilo. Mas se você sabe, pode colocar. Tipo de projeto, a mesma coisa. Vocês estão fazendo um trabalho, hoje vocês estão estudando gestão de projetos para qualquer área. Então, você consegue mensurar a mesma técnica que você vai utilizar para mensurar o projeto de cultura, um show da Ivete Sangalo, é a técnica que você vai utilizar para saber sobre um projeto ambiental, que é, eu vou sentar e eu vou perguntar. Eu vou perguntar qual é o impacto que você quer causar. Eu vou perguntar qual é o perfil do seu beneficiário. Por que vocês estão buscando fazer esse projeto? O que você acredita que muda na vida das pessoas? No curto, no longo, no médio prazo. É a mesma técnica que você usa
para saber qual foi o impacto causado no show da Ivete Sangalo e para saber qual foi o impacto causado num projeto de reflorestamento. Então, a técnica utilizada é a mesma e vocês vão falar isso para o seu recrutador. Que você sabe perguntar, você sabe fazer as perguntas corretas, você sabe montar uma árvore de problemas, colocar o problema central, perguntar para a própria equipe. A equipe sabe as respostas, você é o gestor, então você sabe perguntar. Qual é o seu problema central? Quais são as raízes desse problema? Né? O que esse problema causa? Vocês estão estudando isso, vocês estão estudando né, como que você faz a pergunta certa para coletar a resposta adequada. Então, vocês entram em qualquer tipo de problema, tá? Vocês também podem colocar que a área de interesse, se for realmente uma área de interesse que vocês querem, você pode dizer, eu vou me aprofundar, eu vou ler, pode me dar livros sobre isso que eu vou me aprofundar. Exemplos de vida, quando é público beneficiário, se você já teve. Empatia com ferramenta, olha, eu tenho empatia, eu consigo ver o outro, né? Não é porque eu nunca tive a experiência com esse público que eu não vou ter a empatia de fazer. Eu vou me aprofundar, ou me indica livros, me indica leituras, me indica vídeos que eu posso me aprofundar, e você pode ter certeza que eu vou ficar pró nesse tema, né? Que eu vou entender melhor a visão. Eu sei fazer um mapa do beneficiário, eu vou estudar essa pessoa. Liderança, a mesma coisa. Olha, eu nunca fui um líder, porém, sou eu que coordeno todas as viagens da minha família, eu monto todo o Excel de quem que vai fazer o quê, de quais são os custos. Eu estou fazendo cursos com relação a isso. Eu não tive a oportunidade, mas eu tenho certeza que o meu papel é de liderança, né? Eu posso buscar um mentor dentro da própria empresa para me auxiliar, se tiver alguém na própria empresa que possa fazer esse papel de mentoria pelos primeiro mês, o segundo mês, eu tenho certeza que eu vou, dentro da cultura organizacional, seguir o exemplo de liderança, né? E eu tenho empatia, eu entendo a cultura empresarial, eu sei fazer as perguntas certas. Fechou aqui? Só Vamos lá. uma coisa, minha situação é bem parecida com a Camila, né? A gente está junto no fluxo de gestão, e mesmo se tiver esse caso aqui da experiência que a gente não tem no terceiro setor, mesmo se estiver lá pedindo 5 anos de experiência, Pode colocar. segue o baile. Segue o Não vou baile e desistir segue daquela vaga por muito. isso. Tá. Segue muito. Pode colocar, inclusive, como eu falei, preferencialmente, se está pedindo 5 anos de experiência, a primeira coisa que você vai fazer é colocar a sua vontade, a sua vocação, o quanto você quer fazer isso antes do seu currículo começar. Porque a pessoa que está vendo isso, ela trabalha no setor social, ela sabe que às vezes você não teve a oportunidade, mas você quer, e trabalho social é vocação. Tem gente que está fazendo trabalho social e que não tem vocação nenhuma. Entendi. Caiu de paraquedas, assim. Caiu de paraquedas. Começou fazendo, por exemplo, relações internacionais e descobriu que relações internacionais, na verdade, não era diplomacia, era organização social. Tem muito. Beleza. Obrigado. E é verdade, viu? E o pessoal do setor social é mais coração também. Então, vocês trouxerem, sabe, história, falar. As meninas aqui vão falar para vocês depois, eu acho que elas podem falar bem sobre isso também, né? Que elas vão falar de soft skill e tal, elas podem entrar bastante nisso. Mas essa parte aqui do setor social especificamente é a mais tranquila até. Porque, às vezes, esse tipo de projeto, por exemplo, eu quero alguém que já trabalhe com projeto de cultura há muito tempo, porque ele está focado em captação de recurso, alguma coisa assim, pode ser um pouquinho mais difícil e tal. Agora, para a questão do setor social, se você tiver um bom discurso, você passa. Eu também tenho mais uma perguntinha rápida. Uhum. Eu vi que você falou bastante aqui de exemplos de vida, áreas de interesse. No meu caso, eu ainda tenho um break na minha carreira que eu fui me dedicar a empreendedorismo holístico, fui trabalhar também com mulheres, viajei o mundo todo. Então, isso tudo conta, né? Eu li isso em algum lugar, assim, porque eu já tive experiência em outras culturas, em outras línguas, e como empreendedor holístico, e aí como que eu posso traduzir isso, né, assim, ao meu favor, vamos dizer assim. Esse tem sido também o meu desafio, porque eu vejo que a ideia é integrar tudo, né? Eu antes me sentia muito desfragmentada, parece que agora eu posso pegar um pouco de tudo assim que eu fiz
fazer essa transição, né? Mas o E detalhe é vocês, como. e você escolheu um curso extremamente pragmático. Então, assim, você vai falar sobre, se você quiser trazer isso justamente para o ponto do pragmatismo, né? Você liderou, você montou o seu projeto, você foi lá, você fez, você viajou o mundo, com tudo que você queria fazer, todas as metas que você queria alcançar dentro daquele período que você queria alcançar, e quando você chegou nelas e você decidiu mudar, você mudou, isso já é uma competência. E aí, quando você resolveu entrar no setor de uma forma mais pragmática, você procurou por um curso extremamente pragmático, com foco em data, né, em dado, com foco em tempo, com foco em fazer né, a transformação do subjetivo para o objetivo. Então, assim, é um currículo incrível para o setor. Ah, legal. Tá bom. Obrigado. Ai, me inspirei agora. Mais. Tratada, Camila. Então, ó, eu vou falar aqui do salário, tá? Para inspirar mais ainda vocês. As pesquisas demonstram que se você não tem certificado e você não tem experiência, você vai ganhar entre R$ 1.500 e R$ 1.800 no setor social. Se você não tem certificado e você tem experiência, ainda assim você ganha menos do que uma pessoa que tem o certificado e não tem experiência, que é exatamente o que vocês estão falando aí. Carla, eu tirei o certificado, mas eu não tenho experiência, eles vão querer me pagar menos, eles não acham que eu sou adequado para a vaga. Não é verdade, porque hoje a demanda está tão alta pelo certificado e é um investimento que você está fazendo em você que o mercado está te pagando para que você entre e para encontrar você dentro dele. Ele só precisa que você consiga fazer exatamente esse match que a gente está falando, que durante a entrevista você consiga dizer para ele, ó, essa experiência aqui que você acha que eu tenho sim. Ela está aqui, ó, nesse outro lugar da minha vida. Está nessa viagem, está na minha vida pessoal, está na vocação. E eu tenho certificado. Eu tenho conhecimento técnico. Então, ó, a gente fez um match. Então, vocês se valorizem, porque vocês não estão nesse segundo slide aqui, né, no segundo para baixo. Vocês estão do segundo para cima, tá? Quem não tem a experiência. E para quem tem a experiência, depois que vocês tiverem, a gente está falando aí de um universo que realmente é muito bom no setor social. Quando você tem a certificação e quando você tem a experiência, a gente está falando de um salário mínimo de 5 mil, e aqui a gente colocou, né, os 8.500, que é o que está aparecendo no Love Monday, mas a gente vê, e eu já publiquei vários aí de 23, de 25 mil, porque o pessoal precisa desse tipo de cérebro, desse tipo de experiência, tá? Então, o céu é o limite aqui no setor social. E vamos entrar na ESG, que agora quem está pagando mais são as empresas, tá? Só que, ao mesmo tempo, elas estão um pouco desesperadas. ESG é um termo que surgiu na ONU com um grupo que queria comprovar que empresas que investiam em área ambiental, em projeto social e em melhoria de governança, que é basicamente inclusão, né, de mulheres, de pessoas negras na área de governança, que essas empresas elas estavam tendo maior lucro do que aquelas que não investiam. É literalmente isso, tá? Não é nada além disso. Só que aí surgiu essa palavra, ESG. E aí, de repente, colocaram uma aspa nisso e tá todo mundo falando, eu quero ESG, eu sou ESG, a minha empresa é ESG. Mas ESG não é uma coisa, são três. São três coisas. São ambiental, são social, né, e a governança. E são três coisas que basicamente não tem tanto a ver uma com a outra, né? O social e a governança ainda tem um pouquinho, porque o projeto social, você pode ter um projeto social focado em aumentar a diversidade na governança da sua organização. Você pode montar esse projeto, vocês podem, né? Vocês já aprenderam que vocês, hoje, como gestores de projeto, podem falar. Então, o que está faltando? O que vocês querem fazer? Ah, eu quero aumentar a diversidade né, da governança da minha organização. Então, vamos montar um projeto de aumento da diversidade. E vocês podem fazer isso. Então, o S e o G está coberto dentro do curso de gestão de projetos, né? E, para avaliação de impacto, está coberto fazer a verificação, fazer a entrevista para concluir com dados que você realmente está
tendo retorno com esse investimento. O ambiental, ele é ambiental, né? Então, quem trabalha com projetos ambientais vai precisar de um ambientalista. Esse ambientalista, ele sabe dizer como que o plantio de uma árvore melhora a vida daquela comunidade? Não, porque ele sabe dizer a quantidade de carbono que aquela árvore produz. Então, ele faz relatórios ambientais, certo? Então, ainda assim, para o E, para que a gente possa ter uma pessoa que dê para a empresa o que ela precisa, que são dados que demonstrem que ela está investindo no setor, né, na área ambiental, social e em governança, ainda assim ela precisa de um gestor de projetos sociais. Vocês pegaram essa parte? Né? Peguei. É uma pílula para engolir, mas é a verdade. Silêncio. Mas aí essas empresas que tu está falando, elas não são necessariamente do terceiro setor, né? Elas são empresas quaisquer que geram lucro, mas elas querem incluir esses temas para devolver para o meio ambiente, para a sociedade, para as pessoas. Exatamente. Na verdade, quem contrata ESG não é ONG, é empresa. Porque, como eu falei, o termo ESG, ele é focado no fato de que empresas que investem nisso possuem literalmente retorno financeiro, lucro. Então, essa busca enorme por ESG está vindo das empresas. Algumas empresas possuem fundações? Sim, Coca-Cola, Facebook, Microsoft, elas já possuem suas fundações. Né? E foram com dados delas que provavelmente a ONU conseguiu demonstrar que elas estavam obtendo mais lucro, porque elas já faziam certos investimentos. Mas tem muita empresa que ainda não tinha, ou que investia nisso como marketing, e começou a falar, peraí, a gente precisa desse tal desse ESG então, porque a gente vai ter mais lucro, porque as empresas que investem nisso têm retorno. E aí elas começaram a procurar essa galera ESG, e elas estão perdidinhas. E a gente também tá. Porque a gente também, né, eu tô olhando para os currículos dos cursos de ESG, e é uma mistura, tá todo mundo aprendendo junto, caminhando juntos, né, mas ainda assim de forma pioneira, de forma bastante diferenciada, assim. Não existe ainda, eu não vi uma formação em ESG que realmente contemple esses três, porque você teria que formar um ambientalista, um gestor de projetos e um avaliador de impacto. E um ambientalista mesmo, porque ele vai ter que saber medir quantidade de carbono, né, por árvore e tal. Então, assim, são três coisas muito diferentes. O ideal é um mix. O ideal é, quando a empresa está procurando a ESG, ela está procurando, na verdade, se ela já trabalha com projetos ambientais, que é muito fácil identificar, ela está procurando um ambientalista mais um gestor social que consiga perguntar para esse ambientalista qual que é o impacto que ele entende que aqueles projetos ambientais causam e trazem para a comunidade. Né? Que é uma das coisas que a Itaipu, inclusive, está tendo aula com a gente agora, está perguntando como que o reflorestamento realmente apoia a comunidade? Limpa a água, melhoria da água, o que que é? Qual é a correlação entre os projetos ambientais e os sociais? E aí você precisa de um gestor social para fazer esse link, certo? Então, se apresentem dessa forma, mostrem, expliquem, ensinem ao seu recrutador que você é sim a pessoa certa para estar naquela vaga de ESG. Não tem ninguém melhor que você. Ah, mas eu não tenho MBA em ESG. Não existe MBA em ESG dessa forma que a gente está pensando. Existe, mas ele é isso aí. Entendeu? Carla, tudo bem? Tudo. Eu não sei se é mais uma dúvida, um anseio, assim, eu tenho, mas é que eu fico surpresa em ouvir sobre isso, assim, porque eu sou naturóloga, né, recém-formada, que é uma profissão relativamente nova no mercado, que justamente o meu trabalho é relacionar o social com o ambiental. Então, agora eu estou participando, né, desse projeto que está finalizando sobre clima e saúde.
Então, a gente traz essa questão do ambiental para como isso impacta na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Mas eu tenho encontrado dificuldade em achar vagas ou mostrar como que eu posso fazer essa relação, sabe? Então, para mim, ouvir sobre isso é muito interessante saber que as pessoas estão precisando desse tipo de profissional, mas eu também não estou sabendo falar como que eu sou esse profissional e eles também não estão sabendo me pedir. Acho que é bem sobre isso que você está falando, né? É exatamente isso, é exatamente isso. A gente não está sabendo também, né, explicar, falar e falar com propriedade, falar, olha, o que você precisa é realmente isso. Ah, mas qual é o projeto que você trabalha? Eu consigo relacionar, eu sou capaz de relacionar, eu vou saber fazer as perguntas certas. Ah, mas a gente trabalha com um projeto muito específico, você tem experiência nisso? Não, mas eu sei perguntar e eu sei conectar esses dados para te fazer um relatório. É isso que eu estou estudando. Então você precisa de mim. E eles também não sabem disso, então eles também ficam surpresos. Ah, então é isso? Eles também não sabem, tá? Tá tendo esse momento do mercado. E é importante que vocês saibam disso e que vocês consigam se posicionar. Porque aí, ó, se vocês procurarem ESG, vocês vão ver um monte de vaga. As meninas estão falando o tempo todo. E é justamente desse jeito, de um jeito meio bagunçado. Entendeu? Então, na hora da entrevista, vocês vão ter que se vender. Explicar. Basicamente, já falei aqui, né? Como que funciona na vida real. Os projetos já existem, né? Mas eles não estão sendo avaliados ou mensurados, né? Então, às vezes, as empresas do Boticário e tal, ele já tem projeto social, ambiental, mas ele não está avaliando, não está mensurando esse projeto, não tem gestor que olha para isso de forma estratégica. Aí ele ouve a palavrinha ESG, ele fala, gente, a gente precisa de uma ESG. A gente precisa de uma ESG. Vamos contratar, liga para RH, eu preciso de uma ESG. Aí eles acham, às vezes, um ambientalista. E às vezes eles nem fazem projeto ambiental, daí eles têm que começar a criar projeto ambiental, porque eles acham que é isso. Porque ninguém explicou para eles que você pode ser um ESG só atuando em uma das áreas. Você pode ser ESG porque você está atuando no social. Você já está iniciando a sua jornada ESG, porque você já possui o S. E você, uma hora, vai atrás do E, e depois você vai atrás do G. Ou você já iniciou, porque você já tem o S, você tem o G de governança, mas você ainda não aplica no ambiental, mas você já começou a sua jornada ESG. Vamos usar bastante essa palavra aqui, jornada ESG, para a gente falar com as empresas, tá? Porque eles não precisam ter os três. Eles podem estar caminhando para os três. E o ambientalista é um deles. O que eles deveriam fazer? Contrata vocês para analisar, para liderar os projetos, para decidir quais são os projetos que vão trazer esse retorno que eles estão buscando, para ver qual é o budget, qual é a prioridade dessas empresas. E aí vocês vão montar o projeto, vão coordenar esses projetos, vão avaliar, vão fazer relatórios e vai ficar todo mundo feliz. Beleza? Agora eu vou deixar com as meninas que eu já falei demais, mas vou fechar aqui dizendo também que as oportunidades de negócio são como ônibus. Sempre há outro vindo, tá? Não é porque a gente não se encaixou naquela vaga que a gente não serve, tá? Realmente, às vezes a gente não serve, que bom que não serviu, porque às vezes, né, trabalha que nem casamento, você vai ficar lá anos e anos. Então, oportunidade de negócio, a gente senta, verifica se faz o match, e se não for, a gente vai para a próxima, tá? E uma hora a gente acha. Carla, eu posso complementar aqui uma coisinha bem rápida antes de passar para as meninas. Pode, por favor. Eu fiz um estudo rápido antes de optar pelo curso aqui que eu estou fazendo da humanitária, e eu fiz um curso também da Exame sobre carreira e impacto. E eu acabei escolhendo vir para a humanitária porque eu tive esse entendimento na minha intuição também, sei lá, porque eu pensei que se consegue com as habilidades, com as ferramentas, com a linguagem que a gente está aprendendo aqui, aplicar em qualquer uma das áreas de ESG. Porque eu não sou especialista em meio ambiente, nem social, um pouco de governança sim, mas sendo um gestor, a gente vai recrutar essas pessoas específicas para cada área, a gente vai ter condições de criar o setor, talvez liderar, e eu vi que era muito mais estratégico para o meu momento escolher esse curso da humanitária do que ir me focar na MBA da Exame, por exemplo, que eles têm lá
mas ele é diferente, assim. Então, eu só queria colocar isso no teu comentário aqui, porque chamou atenção aqui nos meus estudos que eu fiz. Só deixou meu coração mais quentinho, obrigada. Então, Que bom que posso, você viu. posso incendiar, então? Incendeia. Na linha do que a Camila acabou de falar, eu estava refletindo aqui, eu faço um trabalho atualmente na área educacional, e uma grande questão que eu acho que faz toda a diferença no processo educacional regular, e principalmente na escola pública, onde eu atuo com mais frequência, é que a garotada não vê sentido na educação que ele recebe, e, portanto, ele não tem motivação, e, portanto, ele não consegue um bom desempenho. E aí vem uma coisa bem simples, né? Para que serve isso? Onde eu vou usar isso? Então, o professor ele fica arrasado, a professora, porque ele não tem uma resposta clara e imediata. E ele é um processo longo e não tem uma relação de causa e efeito. Então, aproveitando aí, Carla, essa abordagem que você fez, eu acho que assim é extremamente fundamental e ela traz assim uma clareza muito grande na realidade. Eu lembro que há 25 anos atrás, que eu fiz o meu primeiro curso de gerência de projetos, né, pelo PMBOK, né, PMI, e existia essa realidade. As empresas ouviam falar e queriam resolver aquela situação, mas não sabiam. Então, é bem interessante essa questão que você colocou. Você precisa educar o seu recrutador. Você precisa trazer para ele, olha, e é uma coisa positiva, uma coisa. Então, eu acho, resumindo, eu agradeço aí pela oportunidade e eu acho que, assim, quero parabenizar pela iniciativa. Eu acho que isso é fundamental, dar um sentido para aquele, porque às vezes você estuda, estuda, estuda e fala, como eu vou usar isso, onde, como, por... E aí você está trazendo aí um cenário, né, onde tudo faz sentido, né, onde a razão de ser começa a ficar evidente. Então é isso que eu Eu queria estou muito ressaltar. feliz. Ótimo, eu estou muito feliz que vocês estão conseguindo ver isso. Então, agora eu já vou aqui chorar, tô brincando. Vai lá, Cláudia, sua vez. Bom, muito bom, Carla, pessoal. Eu acho que a Carla já veio trazendo aí vários insights do que eu vou falar aqui. Acho que eu só vou complementar um pouco essa conversa, né? Mas dessas oportunidades, existe uma oportunidade muito grande nessa área de SG. Realmente, as empresas, as pessoas, as próprias áreas de RH, não sabe exatamente o que é, né, ISG, quais são as competências, que tipo de competências técnicas, que tipo de competências comportamentais, quem é o quê. Então, a gente está num processo de construção conjunto entre todos aqui. Né? E esse é o lugar mesmo da gente ir entendendo onde que a gente tem a nossa maior potência, né? Para que a gente vá construindo esse lugar com todo mundo. Carla, acho que você pode passar. Bom, mas primeiramente, antes de trazer, a gente entrar aí na jornada de soft skills e hard skills, que também foram uma jornada muito de estudo que eu fiz aqui, conclusões que eu cheguei sobre os soft e hard skills de ESG, eu queria trazer para vocês aqui um pouco do que é o conceito de sustentabilidade e ESG. Às vezes a gente acha que sustentabilidade e ESG é a mesma coisa ou são coisas separadas. Mas, num contexto geral, se a gente olhar para tudo isso, o que é a sustentabilidade? Eu falo que a sustentabilidade, quando a gente fala sustentabilidade nossa, de nós como pessoas, como organizações, como sociedade, como planeta, é o lugar que a gente quer chegar, é o que a gente quer deixar para as próximas gerações. Né? Então, assim, eu diria que é o foco, aonde a gente chega, é o lugar ideal que todo mundo quer viver no mundo sustentável. Né? Então, a gente está trabalhando para esse lugar. E o ISG, o que é nada mais que isso, gente? É o como a gente chega lá. Simples assim. A conta é simples. Antigamente, nas empresas, o que acontecia? A empresa tinha a área de projetos sociais, de responsabilidade social, tinha a área de governança corporativa, tinha a área socioambiental. O que aconteceu? Juntou tudo isso e se chama ISG hoje. Então, no contexto geral, gente, o ISG
e as hard skills e soft skills que nós precisamos é o caminho, é o como para a gente construir este futuro sustentável. Então, quando a gente olha para este lugar, eu falo assim, agora eu entendi a diferença. Então, isso aqui fica muito mais claro. Quando vocês olham para projetos sociais, que é o S dentro do ISG, está dentro do mesmo bolo, da mesma bola. É tudo isso. Então, assim, o S é ISG. Então, vou me aplicar uma vaga ISG? Sim, vou me aplicar uma vaga ISG. Eu sou uma vaga, eu sou uma carreira sustentável em ESG. Então, é um pouco do mindset que a gente tem que começar a mudar um pouquinho, mas, de novo, gente, é um lugar novo para todo mundo. Estamos todos aqui aprendendo, tá? E seguindo aqui, que eu chamo aqui da jornada de softs e hard skills. Mas tá bom, Cláudia, como é que a gente trilha esse caminho? Como é que eu faço para chegar lá? Né? O que são soft skills e o que são hard skills? Para a gente trilhar este caminho de atingir a sustentabilidade através do ISG, nós precisamos ter duas coisas muito básicas que se chamam soft skills e hard skills. E o que são, de fato, soft skills, quando a gente fala aqui? Soft skills, de fato, pode passar, Carlos. Soft skills, gente, são as nossas habilidades socioemocionais que nos permitem liderar, empatizar, comunicar eficazmente e trabalhar em equipe. Ou seja, é como a gente se comunica com o mundo e com nós mesmos, os nossos comportamentos. Então, a gente ouve muito falar, né, que às vezes a gente não busca a habilidade técnica 100% que a Carla veio trazendo aqui no começo da conversa. Se você não tem o técnico, vai, mas fala da sua jornada. O que ela está querendo dizer? É os soft skills. Porque às vezes eu não tenho experiência daquele projeto específico, mas eu tenho uma vida inteira de vivências e de coisas que eu vivi que complementa isso aqui, soft skills. Então, é o primeiro lugar, gente, soft skills. Então, soft skills são essenciais para mobilizar pessoas, construir consensos e liderar mudanças significativas. Parte daqui, parte deste lugar. E falando um pouquinho aí, né, dentro das soft skills, né, porque a gente pesquisa muito, mas o que é soft skills de ESG? A gente fala muita coisa, mas eu cheguei num conceito geral do que é isso, e eu acho que eu vou trazer aqui numa tradução muito específica para vocês. Todo mundo conhece, ou já deve ouvir falar, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, que, enfim, que o Pacto Global aí criou, que é uma agenda das empresas até 2030 para construir esse futuro mais sustentável, para chegar na sustentabilidade, lembrando do conceito de sustentabilidade. Bom, então nós temos 17 ODS aqui, né, que eles estão totalmente ligados dentro do ISG, se a gente olhar, né, das causas sociais, empoderamento feminino, saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, está onde? Dentro do S, social, dentro de vocês, dentro das certificações de vocês. E o que a ONU entendeu? Falou, tá bom, se eu estou falando que os ODS é aonde eu quero chegar para a sustentabilidade, eu preciso de habilidades específicas e capacidades interpessoais para chegar lá, que complementam os ODS, que são o quê? Soft skills. Então, a gente está falando aqui dos Inner Development Goals, que é o que é? São as habilidades pessoais, interpessoais, soft skills, como eu me relaciono, que complementam os ODS, ou seja, são aceleradores para eu chegar no ODS. Então, os Inners, eles nasceram de uma iniciativa de 2020, né, de uma organização sem fins lucrativos, justamente para acelerar os ODS. Só que os Inner Develop são o quê? São os soft skills do ISG, gente. Só que não tem uma junção do Lé com o CREA ainda. E quando eu fundei a Green, eu comecei a falar assim, gente, mas
cara, tem alguma coisa que falta aqui. Eu falei, tá, mas a gente fala de INER, a gente fala de ODS, a gente fala de ESG, a gente fala de sustentabilidade, tá, mas aonde é que os pontos se ligam? Aonde a gente conecta as coisas? Então, que tipo de soft skills eu preciso desenvolver, Cláudia, para os ODS, para o ISG? Inner Development Goals. Então, agora a gente vai ver aqui um pouquinho de como ele é composto, muito rapidamente, para vocês entenderem. Próximo slide, cara. Na verdade, aqui, os inners, de fato, eles são compostos em 5 pilares, né? Que é o primeiro que eu chamo de ser. Então, como é que eu relaciono comigo? Primeiro, quem eu sou, qual é o meu propósito, qual é a minha busca interna, qual que é a minha abertura e mentalidade de um aprendiz, qual que é a minha autoconsciência, qual que é a minha presença. Então, aqui você olhar para você, olhe para você, para dentro de você, né? A conexão comigo, com o meu propósito. E aqui eu só faço um adendo que quando eu fundei a Green, foi de fato quando eu encontrei de fato qual que era o meu propósito e me relacionei comigo mesmo. Então foi aqui que eu encontrei e daqui que eu entendi que tudo isso fazia parte. Segundo grande tópico, pensar. Aqui a gente está falando de habilidades cognitivas. O que entra aqui? Pensamento crítico, consciência de complexibilidade, olhar de perspectiva, fazer sentido, visão de longo prazo. O que a gente precisa? Qual que é os soft skills que eu preciso para atuar dentro de um projeto de impacto? A gente não precisa de pensamento crítico? A gente não precisa de visão de longo prazo? A gente não precisa de entender quais são a consciência e complexidade daquele lugar? Então, tudo isso vem vindo à tona quando a gente olha com este olhar para isso. Relacionar-se e importar-se com o outro e com o mundo. Gente, somos um. O que acontece com o outro, o que acontece com o planeta, o que acontece com a sociedade, impacta nós mesmos. No momento que a gente entende que a gente somos uns e somos todos conectados, a gente começa a olhar para este lugar. Então, aqui a gente está falando de humanidade, aqui a gente está falando de conexão, aqui a gente está falando de empatia, de compaixão. Colaborar, habilidades sociais. Como é que eu comunico isso? Como é que eu cocrio este projeto dentro da empresa? Como é que eu tenho mentalidade de iniciativa e competência intercultural? Como é que eu tenho uma habilidade de mobilização? Isso se chama liderança. O colaborar está dentro do pilar de liderança. Poxa, mas precisa de um líder, eu não tenho experiência como líder. Tá bom, mas qual que é a tua habilidade de mobilização, de confiança, de mentalidade inclusiva, de comunicação? Como é que você comunica essas pessoas? Como é que você influencia essas pessoas? A gente começa a traduzir para um outro lugar e começa a fazer sentido. E agir, gente. Possibilitar mudanças. Coragem, criatividade, otimismo e perseverança. Nada adianta a gente desenhar o projeto, né? Como a gente sabe, vocês desenham um projeto, vocês ajudam as empresas, se não tem um olhar de possibilitar a mudança. Aquilo precisa possibilitar uma mudança. Então, como é que eu influencio isso? Dentro da minha atuação. Eu lá, como um gestor de projeto, como é que eu mobilizo essa mudança para chegar lá? Então, resumidamente, gente, soft skills estão relacionadas a inner development. É sobre isso. A gente só conecta o Lé com o CRE, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Quando a gente olha para esse lugar, você começa a entender que isso realmente faz sentido. Alguma pergunta aqui, pessoal? Silêncio, pulsar. Bom, mas Gostei do Lé nada... concreto. Eu adoro É o Lé com esse o termo link. que a minha avó usava. É Desde esse pequenininho, mesmo. eu comecei a Você me usa, balizar gente, nisso, né? esse estilo Eco é simples, a conta é simples. É que a gente não faz, Roberto, a gente não faz as conexões necessárias. As pessoas ainda, não é as pessoas, mas as empresas que estão nesse lugar ainda não têm essas conexões. A gente vê um movimento de pequenos silos fazendo essas conexões. Mas quando a gente começa a pensar disso, o que é isso que eu estou falando para vocês? É visão sistêmica, gente. Visão holística sistêmica. Você está juntando os pontos do Leclerc, né? A visão holística sistêmica. Mas aqui, gente. Oi, Manuela.
Não é uma pergunta, mas eu queria só falar que realmente, assim, sua fala está sendo muito, muito, muito pertinente para mim, particularmente, porque, assim, eu trabalhei numa comissão do ODS, acho que uns 4 anos, e aí nós ganhamos um reconhecimento do selo Unicef no município, enfim. E realmente, assim, sabe, até tá presente no meu currículo, mas eu acho que a forma de apresentar, vendo a sua fala, vendo você falando, e até pensando, assim, como o ODS, ele abriu muito, assim, é, é, a minha visão de como trabalhar o social, a governança. Então, eu acho, não é uma pergunta, mas é só dizendo que a sua fala ela fica muito pertinente, assim, para mim, principalmente, já começa a abrir a mente mesmo de como de como se apresentar e até de como visualizar o próprio currículo, a própria forma de procurar as vagas. Com certeza. E, Manuela, uma coisa que você teve contato aí com o DS, o Inner, né, tem um framework, então tem um conteúdo gratuito, eu até deixei aqui o link depois, vocês podem entrar lá, baixar esse conteúdo gratuito. Tem hubs para se juntar a stakeholders, as pessoas que estão trabalhando nesse movimento. Então, assim, tem muita coisa bacana acontecendo, né, nesse meio do lugar. Então, é um pouco do que a gente vai se conectando com as pessoas que estão aí na nossa mesma vibração, né, que vai entendendo um pouco de como isso funciona. Oi, Julia. Oi, então, pensando agora pela fala da Marina e também da Carla, com esse framework que você mostrou antes, existe alguma forma de colocar em currículo, assim, talvez mesmo que indiretamente, as soft skills? Sim, você pode colocar no currículo. Geralmente no currículo você coloca como soft skill ou perfil ou competências comportamentais. Você pode colocar as principais. Então você pode detalhar quais são as suas principais, por exemplo, liderança, relacionamento, conexão. Você pode relacionar as principais, de quais são as suas principais, você pode colocar isso no currículo, sim, como soft skills ou competências comportamentais, né? Então, por quê? Porque quando a pessoa ou o recrutador vai ver o currículo e quando a gente tem a descrição da vaga, vocês vão perceber que geralmente nas descrições da vaga tem lá hard skills sempre tem, né? Que são as minhas competências técnicas. Empresas que são muito focadas em propósito, em mobilização, em conscientização, elas trazem soft skills. E o que são os soft skills? Estão correlacionados à cultura daquela organização. Então, às vezes vocês vão ver, queremos pessoas que tenham um fit cultural. O que é o fit cultural, gente? Fit cultural é a gente ter a competência, o soft skill da organização. Outra dica aqui, pesquise a organização antes de se aplicar. Reorganize o teu currículo conforme aquela vaga. Então, estude a cultura daquela empresa. Veja quais são os principais valores, porque soft skills está muito correlacionado a valor, gente. Os meus valores, o valor daquela organização, o valor em conjunto. Então, estudem isso, para que vocês façam essa adequação. Óbvio que se não tiver nada a ver com vocês, gente, isso aqui não faz sentido. Então, aqui a gente veio para um lugar também que a gente começa a escolher que tipo de organização a gente quer trabalhar. Porque, gente, não dá para trabalhar num lugar onde a gente não acredita naquele lugar, ou a gente não acredita naquela cultura, ou a gente não acredita no propósito. O fardo é muito pesado. Já é pesado no dia a dia. Imagina quando a gente não se identifica com esse fit cultural. Então, observem isso. Estudem as empresas que vocês querem trabalhar. Foquem nas empresas. Eu quero trabalhar nessa empresa aqui. Então, eu vou entender como é que essa empresa funciona. Eu vou fazer um adendo aqui, que é bem importante, que a gente às vezes acha que toda empresa que é aquele líderzão, que domina, que sabe tudo, que não sei o quê, e às vezes
ela não quer, não. Às vezes ela quer justamente a pessoa que vai dizer, olha, eu construo em conjunto, eu ouço bastante, eu prefiro fazer as coisas dentro do tempo da própria organização. Ele fala, esse daqui é o perfil da minha organização. Então, a gente às vezes tem uma tendência a acreditar que certas palavras, como liderança, elas exigem um negócio muito faca na caveira, e aí você vai entrar lá no site da organização, da empresa, e você vai descobrir esse soft skill que ela quer, que é totalmente diferente. E é uma habilidade totalmente diferente. E é esse casamento aí que a Cláudia está falando. Você precisa saber também se você quer entrar nessa Casar. Você quer organização, casar, né? você quer Casar com essa empresa. se você quer casar com ela, tá? É justamente isso, gente. E uma coisa também, como dica de entrevista, a Renata vai falar depois um pouquinho sobre perguntas de entrevista, mas uma pergunta que eu gosto muito sobre cultura é você perguntar para o entrevistador: me conta um pouco como é que é a cultura da tua organização. Quais são as principais, quais são os valores dessa organização? Me conta um pouco como é que isso aqui é no dia a dia. Você pergunta para o recrutador, né? Então, você traz também um lugar de perguntar para ele, deixa eu entender onde é que eu estou indo aqui, calma lá, gente, espera aí, né? Então, isso também é uma oportunidade que vocês têm para as entrevistas, tá? Pesquisem, gente, pesquisem, sempre. Respondi, Júlia? É que algumas coisas que estão Cláudia e Carla. falando, assim, são coisas que, pelo menos para vagas não de impacto na carreira corporativa, muita gente recomenda não fazer, né? Algumas vezes colocar soft skills e tal, já vi recomendação de não colocar. Enfim. Não, Aí é para confuso, né? A gente não sabe o que é Pode colocar soft não, skills, sim. social, ó, aqui, ó, 100%, viu? Amam. Pode colocar soft skills nos currículos, é muito importante, Ju. De verdade mesmo, é bem importante. Tenho minha vida inteira em recursos humanos, então, desde recrutamento, desde business partner, então, assim, eu tenho uma visão muito holística da área de recursos humanos. E, assim, sei exatamente o que ela vai olhar. Deixa eu olhar aqui. Mas, de E novo, a parte entenda técnica o perfil. você aprende, né? O técnico você aprende. O soft skill, geralmente, eles querem descobrir se você tem ou não através de formas diferentes, porque às vezes você vai, né, tentar preencher o que o cara está pedindo, mas não é verdade. E soft skill é mais difícil de mudar, é quase impossível. Então, soft skill é muito importante. É muito importante. Hoje em dia a gente fala contrate pelos soft skills, né? Contrate pelos soft skills. Então, isso é muito importante vocês trazerem isso na mente de vocês, tá? E o que vai ajudar os soft skills? O Inner vai ajudar profundamente, né, essa questão dos soft skills. A Green, a minha consultoria, está desenvolvendo em paralelo um assessment que envolve tudo isso. Quando ele estiver pronto, a gente vem aqui e a gente compartilha com vocês, que vai ser esse assessment realmente juntando soft e hard skills de ESG. Bom, mas a gente sabe, entrando aqui, que, no entanto, só as soft skills não são necessárias, né? Por si só, não são suficientes. Então, a gente tem aqui as hard skills. Como a gente sabe que a área de atuação de ESG, gente, ela é muito específica. Então, a gente tem o E, a gente tem o S e a gente tem o G, né? Se a gente for lá para dentro do E, do social, a gente está falando de projetos sociais, a gente está falando de impacto, que é o que vocês já estão tendo essa habilidade técnica e tecnológica para isso, já estão se habilitando tecnicamente com ferramenta para fazer a habilitação disso. Mas se a gente olhar dentro do ambiental, nossa, mas Cláudia, eu não vou fazer todas as formações ambientais. Não, você não vai fazer mesmo, você vai fazer o que faz sentido para você naquele lugar. Se a gente for olhar para o governamental, a gente está falando de conhecimento regulatório, a gente está falando de uma série de coisas que não está dentro da nossa visão dia a dia. Mas então, quais são as áreas macro? Se a gente quer abranger a área macro de sustentabilidade, o que eu preciso aprender de fato? Então, vamos olhar aí para um conhecimento de sustentabilidade, que é um entendimento profundo de práticas sustentáveis, de impactos ambientais e de como essas empresas podem operar de maneira mais sustentável, que vocês aprendem isso dentro da grade dos projetos de vocês. Me corrija se estiver errada, tá, Carla?
Análise de dados, capacidade de coletar, analisar e interpretar grandes volumes de dados para informar decisões de ESG, que também já está dentro do que vocês já têm na grade curricular de vocês. Conhecimento regulatório, aqui um pouco mais de compreensão das leis, regulamentos, normas aplicáveis a diferentes jurisdições, aqui está muito mais correlacionado ao S olhando para um jurídico, tá? Olhando para uma mais o posição G jurídica. até, é um pouquinho De governança também, e avaliação de riscos, que é a habilidade para identificar, avaliar e gerenciar riscos potenciais para a organização, que é o que está dentro do currículo de vocês. Então, se a gente olhar para as áreas macro, gente, a formação que vocês estão fazendo junto com a Carla, ela abrange aqui 90% dessas áreas macro. Então, você já pode ser que você já tenha habilidades técnicas, né, que é aprender sobre uma ferramenta nova ou algo necessária técnica para uma função. Então, você já tem. Então, fica muito mais claro quando a gente pensa nesse lugar. Então, essas são as macro. Se a gente for entrar em micro, aí a gente tem que entrar em posição por posição, que acho que não vem o caso. Eu quero me especializar na área de conhecimento regulatório porque eu quero atuar dentro da governança de ESG. Aí é uma outra formação, um outro caminho. Tá? E Mas olha, tem que eu ficar vou isso em falar, mente. do jeito que a ESG ainda está tão ampla, é melhor entrar na vaga e aí fazer a formação do que fazer a formação só para entrar na vaga. Entra na vaga e faz a formação. Fala para o recrutador, pode deixar que em um mês eu aprendo isso aí que está faltando. E, gente, não tem formação específica de ESG hoje, assim, se a gente olhar, né, a gente vê cursos, silos de cursos, a gente vê muita pós-graduação, a gente vê mestrado, né, nessas grandes universidades, a gente vê cursos mais curtos, mas a gente não tem uma graduação em ESG ainda. Eu vejo que esse mercado é pioneiro, daqui a pouco as universidades vão ter que fazer isso, né? Então, tem um lugar também dessa formação que está se expandindo. Robércio. Oi. Oi, você está com a mão levantada. Sim. Não, é que já faz algum tempo, mas é que a Carla usou aí um termo já algumas vezes de casamento, né? Para ilustrar a sua fala, né? E você mencionou a questão de conhecer, né, o solicitante da vaga, né, ou a empresa interessada, a organização interessada, né? Então aí me veio uma imagem na cabeça que antes do casamento tem que ter um namoro, né? Então quando você fala da pessoa ir atrás das informações, conhecer e tal, eu acho que é um processo meio de sedução aí, né? De você tentar passar as suas características e habilidades positivas aí, né? E avaliar se aquele relacionamento é positivo para ambos, né? Se vai trazer benefício para os dois lados. E com isso você consegue estruturar bem a sua decisão aí, né? Então, só complementando essa ideia do casamento, né? Com a questão do namoro e a sedução aí, que acho que faz parte do processo, né? Exatamente isso, Roberto, exatamente isso. Por exemplo, vou me aplicar à Fundação Renova. Por que eu quero trabalhar para a Fundação Renova? O que vem de encontro comigo lá? Onde eu me identifico com esse lugar? Então, esse é o primeiro lugar, esse casamento, essa sedução. Deixa eu entender aquele relacionamento, né, da sedução. Deixa eu entender quem que é esse lugar e para onde eu vou. Isso está onde? Isso está lá dentro do primeiro pilar de soft skills, chamado o quê? Como eu me relaciono comigo, o relacionamento comigo mesmo. Pilar fundamental. Primeiro pilar dos soft skills. Não só para ESG, mas para qualquer posição que a gente vai se aplicar, fora das carreiras de ESG. Bom, gente, seguindo aqui, né, dúvidas a mais sobre soft skills ou hard skills, gente? Tá claro? Eu queria só colocar, eu tenho uma areazinha no meu currículo que são as competências. Eu imagino que para antes de entrar nessa fase do namoro, a gente tem que dar o bypass no pai lá, né? É o IA hoje em dia, né? Para chegar a conversar com alguém. Então, eu imagino que é nessa área ali do currículo que a gente muda essas palavras e coloca exatamente o que o sistema vai procurar, vamos dizer assim, né? Isso Aquela aí. coisa.
exatamente isso. A gente tem que dar um bypass no sistema também, Mas gente. você pode Né? seduzir o sistema Fazer, também. fazer esse O que eu cara falei crachá é, hoje tá bem o importante, que eu tá? falei é de, né, assim, com uma visão global, viu, Camila? O fato de você se ajustar os seus requisitos aí para que a IA te reconheça é você estar seduzindo a IA, né? O Exato. sistema. Mas Faz parte também da sedução. responder as perguntas que eles querem ouvir, né? Muitas vezes essa coisa do pai que quer saber onde é que trabalha, filho de quem, onde é que isso, onde é que aquilo. Aí a gente coloca lá para Isso. passar pro dentro de casa. Uhum, Justamente perfeito. isso. Perfeito, gente, é justamente isso. Beleza. Bom, vamos seguir aqui, já estou terminando minha parte. Bom, gente, eu gosto muito dessa frase que mudanças globais começam pelo indivíduo e pelas pessoas. A gente não vai transformar nada se a gente primeiro não começar olhando para nós como indivíduos e como pessoas. Para cuidar do desenvolvimento sustentável, é preciso cuidar primeiro do desenvolvimento humano interior. Ou seja, sem conexão não há transformação. Não há, gente. Não existe. Se eu não me conectar com tal coisa, eu não vou conseguir transformar aquele lugar. Então, esse é o primeiro lugar. Eu, como indivíduo, a minha transformação interna, dentro para fora. Pode passar, Carla. Vamos seguir aqui. Mas então, Cláudia, como é que eu acelero minha transição de carreira, minha capacitação para carreiras mais sustentáveis, tudo aí que você vem trazendo um pouquinho aqui dentro desse lugar? Uma das coisas que eu gosto bastante que é um caminho, que é um guia de caminho, além das formações, das capacitações, é mentoria, tá? Então, aqui, no próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre mentoria, mas como é que eu começo essa jornada, né? Então, além dessas captações, uma mentoria, e como é que eu faço isso? O que é mentoring? O que é mentoria? Eu até estou chamando de Green Mentoring aqui, né? Que é focado para ESG sustentabilidade. Mas é, de fato, você ter um guia, você ter um profissional que ele é mais experiente naquela área, né, no desenvolvimento das competências que você precisa, e que ele vai te ajudar a você trilhar a sua carreira dentro das suas necessidades. Ou seja, é alguém que já passou por isso, que tem uma carreira consolidada ou não, ou que tem experiências relevantes nessa área, que já passou e vai poder te dar o caminho das pedras, né? O que eu faria para isso? Então, eu gosto muito de mentoria, além da formação técnica. A mentoria, para mim, ela entra como um complemento tanto de soft skills como hard skills. Por quê? O que ela traz de benefício para a gente? Na verdade, ela dá acesso a expertise específicos de sustentabilidade ou de áreas correlatas que vocês querem desenvolver. Então, por exemplo, eu gostaria de trabalhar em X área dentro daquele projeto, mas como é que eu faço isso? Será que alguém já fez isso? Como é que ele fez isso? Então, ele te dá uma oportunidade incrível de networking, de conhecer pessoas através de networking. Gente, hoje, as maiorias das vagas também é quem indica, é networking, tá? Então, é muito importante essa rede de relacionamento aqui. Para você, porque você vai conhecendo uma pessoa no meio, aquela pessoa te conecta com outra pessoa, te conecta com outra pessoa, e assim você vai suprindo as suas necessidades. Então, a gente tem um benefício que eu chamo de mentoria como um acelerador. E o que a gente espera disso? A gente pode ter uma transição de carreira bem sucedida, se a gente está fazendo uma transição de carreira, a gente pode adquirir novas competências específicas de sustentabilidade, a gente pode crescer profissionalmente alinhado com, de fato, aquele valor, aquele propósito que eu quero, de fato, que é o meu propósito, ou que seja o propósito da sustentabilidade. E eu também tenho uma expansão de rede de contatos nesse lugar. Então, gente, mentoring é um acelerador incrível para este lugar de acelerar a carreira, tanto para a área de projetos sociais, como o ISG, como o E, como o S, como o G, ou para qualquer posição, indiferente que não seja ISG. Então, eu gosto muito da mentoria. Eu sempre falo que a maioria dos meus aprendizados de vida foram através de mentoria, onde eu cresci muito profissionalmente, porque eu já aprendi com quem já tinha passado, ele já fez aquele caminho da pedra, né? Ele já pode me dar lugares que talvez eu demoraria muito tempo para chegar lá.
Então, o mentoring aqui é uma ótima oportunidade, tá? Posso? Bom, encerrando aqui com vocês, né, o meu convite é que vocês busquem aí desenvolvimento contínuo de soft e hard skills relacionados ao ESG, se essa é a área que vocês entendem que vocês querem seguir, né? Falo que pense globalmente, mas haja localmente. Procure sua rede de contato, procure pessoas que possam te ajudar, se conecte com pessoas que têm o mesmo propósito que vocês, porque isso alavanca muito a carreira de vocês, tá? Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui. Conhecimento contínuo e adaptação e resiliência para as complexidades desse mundo que muda o tempo inteiro, que é o tal do mundo. Passar agora para a Renata falar um pouquinho aí sobre as entrevistas de ESG. Vamos lá. Muito bom, Cláudia, obrigada. Na verdade, assim, gente, eu trouxe essa questão da entrevista, porque complementando o que a Carla e a Cláudia falaram, eu acho que é mais um passo para que vocês possam conseguir uma entrevista, né? Porque qual que é qual que é a intenção de todo esse trabalho aí que vocês estão fazendo? O curso da Humanitar, né? Vocês já têm aí uma certificação muito importante no currículo. Aprender um pouco mais sobre o que os recrutadores procuram, como é que o mercado gira em torno disso, né? E eu vou dizer para vocês que esse método de entrevista que eu estou trazendo para vocês é muito importante, que eu deixei até um link aqui, que vocês entendam que se vocês treinarem um pouco mais esse método de resposta nas entrevistas, saibam que é impossível não dar certo um próximo passo, tá? As pessoas geralmente vão para as entrevistas e falam o que der na cabeça, qualquer coisa, elas contam várias histórias. Só que vamos pensar o seguinte: se você tem uma prática estruturada de entrevista, olha só, vocês são gerentes de projeto, né? A gente sabe que gerência de projeto, o que que acontece? O projeto tem um começo, tem um meio e tem um fim, né? Então, as entrevistas são da mesma maneira. Elas têm um começo, elas têm um meio e têm um fim. O método STAR, que é o que eu coloquei na tela, muita gente aqui no Brasil acaba nem dando muita bola para isso, tá? Mas muita gente avalia. Só que se você for fazer uma entrevista no exterior, isso é altamente utilizado. Vamos dizer que é quase 100% do mercado, tá? Então, para mim, seria uma coisa muito incômoda vir aqui e dar uma dica de entrevista para vocês e não falar do método STAR, porque é o método utilizado para você, de fato, contar sobre a sua experiência de uma forma estruturada e garantir um próximo passo com o gestor, por exemplo, né? Então, assim, o que eu convido vocês a refletirem aqui? O método, eu vou falar primeiro do método STAR, depois eu falo da ESG Interview Question em cima, tá? O método STAR, ele ajuda você a organizar, como eu deixei aí, as respostas com exemplos completos, tá? E concretos também. Então, toda vez, por exemplo, a gente está aí numa entrevista, né? Ou seja, vocês receberam aí um convite para uma entrevista. Estou lembrando muito do exemplo aqui da Camila, né? Que está dizendo que quer fazer uma transição. Então, eu vou dar... Camila, eu posso usar o seu exemplo da sua carreira? Claro, por favor. Tá bom. adorar. Vamos fazer uma prática aqui, tá? Tá. Você me disse que é gestora de projetos de TI e está migrando um pouco mais para a área de SG, certo? Só para ver se é isso que eu lembro mesmo. Tá. É, isso aí. Uhum. Então, vamos pensar que a Camila está numa entrevista e ela vai ter que contar a experiência dela, só que ela ainda não tem experiência totalmente em ESG, tá? Então, de repente, vem um recrutador e faz a primeira pergunta da nossa tela. Camila, qual que é a sua experiência aí com frameworks de ESG? Aí a Camila, putz, eu tenho experiência como gestora de projetos, mas eu ainda não entrei na área de ESG, né? Qual que seria o melhor método aqui para você começar a explicar o que você quer fazer na área, o que você já fez? Você vai usar o método STAR. Você vai contar uma situação, mesmo que você não tenha experiência em ESG, você vai usar a situação, você vai usar uma task, que é a tarefa que aconteceu, uma ação e um resultado, tá? Vamos dizer o seguinte, Camila, você não tem experiência em ESG, mas você conhece alguma coisa, certo? Você estudou, você estuda. Então, você vai puxar isso para a entrevista, mesmo não tendo experiência. Você vai contar alguma coisa. Então, aí, de repente, vamos lá, o recrutador pergunta para você, qual é a sua experiência com frameworks de ESG? Você vai
trazer à mente alguma situação de experiência na área de gestão de projetos de TI, que é a sua experiência. Você vai puxar. Então, você vai contar uma situação, olha, eu tenho experiência com... Eu vou te contar uma situação onde onde eu conheço um framework específico de ESG. Então, você vai relacionar uma experiência da gestão de projetos de TI, você vai lembrar de alguma situação que aconteceu. Você vai explicar qual foi a situação, você vai trazer uma tarefa, ou seja, qual foi a tarefa que me deram? Eu tinha a missão de gerenciar um projeto de software específico com tantas pessoas e a gente tinha que fazer essa entrega em 15 dias, por exemplo, tá? Só que, Camila, você vai ter que relacionar o framework de ESG que você conhece de alguma maneira aí. Sacou o negócio? Você vai ter que Sim, mas colocar aí, esse framework de ESG de alguma maneira, sim, mas aí eu tá? escolheria ou a Pode governança, escolher. ou Pode. social, uma coisa assim Ou mais, o né? E, o S ou o G, E tá? você É. pode usar as Porque, situações da sua vida, que nem a gente colocou ali. Você pode usar nessa sim, situação, ao invés de utilizar, por exemplo, a experiência de TI, você pode pegar e falar, olha, uma vez quando eu estava fazendo um trabalho voluntário, ou uma vez, né, eu tive uma questão de social, você pode pegar alguma situação que entre ali para você fazer essa conexão e aí você vai seguir o resto. Uhum, entendi. é isso. Então, você pode pegar alguma situação que conecte ao conhecimento que você tem de ESG com a sua experiência profissional, porque você vai ter que contar da sua experiência profissional, tá? Mesmo que seja de TI. Então, depois que você colocou a tarefa que você recebeu, você vai usar o próximo passo, que é a ação, que é o action ali do método STAR, tá? Como o action, na verdade, é o como. Como que você fez determinada situação para chegar num resultado final. Então, se vocês pensarem em usar esse método em todas as entrevistas que você for fazer, seja na pergunta de qual a sua experiência com frameworks de ESG, quais os 3 pilares fundamentais de ESG para você, conte-me um pouco sobre a sua experiência de trabalho profissional geral. Qualquer que seja a pergunta, lembre-se sempre de usar esse método. A situação foi essa, me colocaram nessa situação. A tarefa que me foi dada foi essa. E o como eu fiz para chegar no resultado foi aquela. Então, se você estiver preparado desta maneira para as entrevistas, gente, é impossível você não conseguir um próximo passo, porque você vai estar estruturado, a sua resposta vai ter um começo, um meio e um final. E é isso que recrutadores preparados procuram nas pessoas. Independente de você não ter experiência prática com ESG, mas você tem conhecimento nos frameworks, em algum tipo de método, em algum tipo de coisa que você relacionou na sua vida acadêmica. Isso tudo não fica de lado, isso tudo entra para que conte como experiência de trabalho, porque você já vivenciou isso de alguma maneira. Então, entendendo como você relaciona algo que você não tem expertise com alguma coisa que você tem expertise, você conta onde você utilizou aquilo de alguma maneira, tá? Então, eu Vocês não podem podia deixar, Desculpa, não deixa eu só. podia... É que eu lembrei agora de uma situação que vocês podem usar muito. Como vocês fazem durante o curso os seus projetos, vocês podem dizer: olha, durante o curso a gente teve que fazer um projeto imaginário e eu liderei esse projeto fazendo, né, trazendo essa solução, fazendo desse jeito, e a gente acabou resolvendo dessa forma. Porque vocês fizeram vários projetos durante o curso, foram, né, 8 semanas. Então, você pode utilizar, nesses momentos de projeto onde vocês estiveram fazendo ferramentas, utilizar aquela situação. A situação daquele projeto do marco lógico que você fez, ou do cronograma que você montou junto com o seu grupo, né, da parte do relatório de resultado que você montou. Todas essas ferramentas que vocês fizeram em grupo são situações que vocês vivenciaram, que vocês podem colocar exatamente aí no método STAR. Exatamente, tá? Então, eu não poderia deixar de passar essa dica aqui para vocês, porque toda a experiência que você tem, todo o conhecimento que você adquiriu, funciona e ela deve ser incluída nos seus diálogos com recrutadores ou com líderes de contratação. Vocês têm que falar, têm que colocar toda a experiência e toda a vivência de novos conhecimentos, independente se você nunca foi contratado CLT para aquilo, gente. Isso não importa mais, tá? O que importa são as vivências, a soft skill que você adquiriu com aquilo. Eu fiquei muito mais alerta, eu passei a ter mais espírito de equipe, eu passei a dominar mais o terceiro setor. É isso que você precisa enfatizar, tá? Sempre se colocando para cima nessas ocasiões.
tá? Alguma pergunta? Tudo certo? Eu deixei para vocês, a Carla provavelmente vai compartilhar, mas deixei um pouco para vocês aí uma informação do Na Prática, que é um instituto que é bem interessante, que vocês podem confiar ali nas informações que estão ali sobre o método STAR também, tá? Vai ter um pouco mais de material e eu fico à disposição também, se vocês tiverem dúvida, me encontrem no LinkedIn, Renata Tedesco, tá super fácil ali na Hunts. Passem para mim que eu respondo para vocês com certeza, tá? Podem praticar, me manda que eu vejo, fiquem à vontade, tá bom? E agora eu quero fazer um convite para vocês, na verdade. Carlinha, pode me passar para a próxima, por favor? Que é o seguinte, pessoal, existe um método que está sendo muito mais difundido no mundo hoje, que é o recrutamento por comunidade. Alguém já nunca ouviu falar sobre isso? Recrutamento de comunidades? Isso significa que muitas empresas estão voltando os seus olhares para evitar ficar procurando gente no LinkedIn o tempo todo, estão indo para grupos. Não estou falando de grupo do WhatsApp, tá? Estou falando de grupos onde as pessoas têm os mesmos, onde as pessoas, na verdade, têm as mesmas competências, têm as mesmas habilidades, né? Como é o caso de vocês. A gente está formando uma grande comunidade ESG com oportunidades em Green Jobs no Brasil, tá? No exterior já tem isso difundido. Eu digo isso porque eu sou diretora de uma startup na Estônia, na Europa, e a gente está trabalhando justamente num projeto muito grande que usa inteligência artificial para profissionais de tecnologia, tá? E a gente está construindo uma comunidade para fazer com que as pessoas fiquem todas dentro de um lugar, que elas participem de desafios lá dentro, que elas encontrem pessoas, que elas façam conexões boas para a vida delas em todos os sentidos. Então, nós queremos ser referência de verdade com essa comunidade Green Jobs no Brasil. Então, eu convido vocês a deixarem os seus portfólios, que é muito mais do que currículo, tá, gente? A gente chama de portfólio hoje, neste link, tá? Eu espero de verdade ver o nome de todos vocês lá, porque à medida que a gente for tendo vagas, tendo oportunidades, tendo eventos, tudo que vocês possam imaginar, a gente vai cuidar de vocês nessa comunidade, tá? Para que vocês não precisem ficar procurando emprego no LinkedIn. Essa é a ideia, de verdade, tá? A ideia é que o emprego chegue, a vaga chegue, e a gente sabe que na comunidade Green Jobs SG, em parceria comunitária, a gente vai encontrar vocês e ajudá-los a se recolocar, tá? Sempre que for possível. Então, deixo aqui o meu convite e, por favor, a gente espera vocês lá, tá bom? Esse é o conceito hoje que muitos recrutadores estão usando, recrutar por comunidade. E não ficar procurando gente em tudo que é lugar, tá? Acho que era essa a minha mensagem de hoje. Se tiverem alguma dúvida, por favor, sim, fico à disposição lá no LinkedIn de preferência, né, que é muito mais rápido para responder. Pratiquem de verdade o método STAR, tá? Eu fico à disposição para ver o que vocês vão escrever de verdade e fico aqui para ajudar. Se tiverem alguma dúvida, aí também estou por aqui agora, né? Para conversar. Alguma pergunta para Renata, pessoal? Eu levantei a mão aqui, não sei se o Roberto Camila. levantou O primeiro. Roberto também. Não, pode falar, Camila. Depois eu falo. Obrigada. A minha dúvida que você falou sobre o portfólio, né, Renata? Eu remodelei meu currículo agora, com um enfoque assim em terceiro setor, coloquei a certificação que eu estou para tirar, eu ainda estou fazendo o curso, eu ainda nem fiz a certificação, mas eu já coloquei lá no meu currículo, estimado para junho. Boa. E assim, ó, nesse portfólio me dá um entendimento de que vale ser um currículo mais extenso, porque sempre tem aquela coisa, tem vagas que eles pedem no máximo 2 páginas, né? A gente tira coisa, bota coisa. Tem uma média, porque tipo de portfólio, eu posso colocar coisa de empreendedorismo, posso colocar coisa de viagem, posso colocar coisa de voluntariado. Aí esse negócio vai aumentando, né? E eu não sei se hoje com IA talvez seja mais fácil. Eu imagino que os headhunters aí, eles não ficam lendo currículo página por página, se faz o match, já passa adiante, né? Então, é mais essa dúvida, assim, nesse portfólio. Camila, eu tenho 2 coisas para te falar sobre isso.
quanto menos texto, melhor. Usa o ChatGPT para ele reduzir o máximo possível. E é possível fazer isso com você concentrando apenas, assim, 3, 4 linhas de cada experiência, se você quiser, por resultado. Até porque pensa o seguinte, pós-pandemia é outro mundo. Antes da pandemia, eu não digo que a gente perdeu tudo que foi feito, não foi isso, porque a gente amadureceu muito mais depois da pandemia, a gente transformou. Mas vamos pensar no currículo de 5 anos para cá, é o que vale mais, as suas experiências, tá? 5 anos O que for de antes da pandemia, você não vai deixar de colocar, mas você vai botar em uma linha. A gente não fica escrevendo aquele monte de texto, um monte de experiência, não, porque as pessoas mudaram muito no pós-pandemia. A gente tem muito mais história para contar, entende? Então, assim, não adianta eu ficar lá olhando o que você fez em 5 anos para quem era Camila antes da pandemia? Quem era o Robércio há 10 anos atrás? Você não tem a mesma soft skill que hoje. Não tem. Você mudou, entende? Então, não faz mais sentido ficar contando a história inteira da sua vida no currículo. Pensa assim, 5 anos para cá, tá? Reduz, coloca os principais resultados. Eu acho que, se eu não me engano, o meu perfil do LinkedIn tem. Dá uma olhada lá, que eu coloquei só resultado, em poucas linhas, tá? ChatGPT ajuda a gente a fazer E isso. o estilo do perfil da Renata. É, estilão. É com estilão lá, tá? Ai, que E outra boa essa coisa, dica, quando você tiver portfólio, eu tenho uma história para contar sobre empreendedorismo, um portfólio. É mais fácil você ter um link para alguma coisa do que você escrever tudo no currículo. É mais fácil usar links, 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 até porque a tecnologia, ela adora link, tá? Estou te falando isso porque eu estava há 2 horas atrás construindo um sistema. Então, quanto mais links tiver nas coisas, melhor, tá? Eu posso Tá escrever bom. minha vida inteira. Eu tenho a minha vida aqui de empreendedorismo, o link está aqui. Aí você manda esse link, de repente, para uma página do LinkedIn, uma página do Behance, algum portfólio que você tem, as pessoas vão abrir, O entendeu? meu Mas ela não website vai ficar olhando o seu pessoal, CV. Pode pôr no meu website Instagram. pessoal, testemunhas que eu tenho, Sim, trabalho que eu de fiz, repente essas você é coisas. voluntária de uma instituição muito legal, você fez um projeto lá, põe um link, voluntariado tal, põe um link, se a pessoa quiser, ela vai fuçar ali, entende? E Uhum. ajuda na condição da IA, sistematicamente falando também, tá? E outra coisa, se você for mandar um currículo direto para um diretor, alguém que, sei lá, gostou muito de você, viu uma palestra sua, manda seu currículo para mim, não manda o reduzido, manda ele mais completo, com mais estrutura, porque a pessoa vai ler, entendeu? Agora, no geral, nos sistemas por aí, no LinkedIn, não, o LinkedIn é marketing. Quanto mais marketing tiver, melhor. Quanto mais coisas, mais palavra-chave, melhor. Mais link, mais foto, né? Agora, você vai mandar direto para uma pessoa, olha o perfil dela. É um diretor que, de repente, é uma pessoa 40 a mais? É uma pessoa que veio da geração X, como a minha, por exemplo, que ainda valoriza um pouco mais de conversa. Olha, de repente, é um gestor novo, um gestor de 27 anos, sei lá. Ele é mais geração nova. Será que é uma pessoa que vai querer ler um currículozão inteiro? A gente tem que ver quem é a pessoa que vai receber. Então, tem Hum, essas dicas que parecem inofensivas, mas elas funcionam muito bem ainda hoje, tá? Então, pensa legal. nisso, tá? Adorei. Ótimo. É legal, é bem Muito legal, obrigada. tá? Faz todo Acho que sentido, com certeza. Roberto, acho que tinha levantado a mão, não? Sim. Bom, Vamos lá. primeiramente, fico bem feliz aí, porque eu, mesmo antes assim, das suas dicas valiosas aí, eu coloquei mais de 40 anos de experiências e resultados em uma única página, né? Tá Eu uso o bom? método highlight, né? Eu coloco só os Ah, highlights e, sim, focado mais em resultado mesmo, né? Agora, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: esse conceito de comunidade, a Camila acho que tem uma vivência também porque na área de tecnologia, principalmente TI, tem algumas comunidades, por exemplo, GitHub, né, que uhum, é um repositório, mas que, né, sim, que agrega ali uma comunidade. Seria mais. E lá as pessoas, além de se apresentarem como um, um oferecendo um trabalho, uma expertise, o domínio de uma tecnologia, eles colocam trabalhos lá mesmo, né, que foram feitos, né, coloca lá alguns aplicativos, coloca programas, coloca isso. produtos, na verdade, né?
E eu queria saber se é mais ou menos nessa linha, esse conceito de comunidade que você está passando É, para a gente. É isso, com uma né? carinha Ah, diferente, né? legal. Porque SG não Oi, é, desculpa. com a Ah, carinha um sim. pouquinho diferente, né? Tá, perfeito. Mas é Mas legal. Uhum. é E lá legal. vai ter. Lá a gente pode navegar lá, consultar, ter conteúdo e se familiarizar com. Então, Robércio, o mais legal é como a gente começou muito recentemente, por enquanto é como se fosse assim um repositório de currículo, mas que a gente tem acesso aqui, sabe quem é você. A Olha, ideia é a gente evoluir para esse estilo de comunidade onde existe ali uma vida, né? Organicamente, perfeito. onde de repente a gente Uhum. traga. Pô, a gente pode contar tanto com a opinião de vocês para construir isso também, É entendeu? quase um A gente já estava metaverso, né? pensando, né? A gente já É, estava pensando em É, construir, É, eu, mas nada é, como trazer a eu opinião de vocês para nos ajudar é. é, também. acho que um pouquinho antes da pandemia, eu vi um caso, eu até nem me aprofundei muito, que eu tenho um projeto que eu venho me dedicando Uhum, e eu tenho uma das, digamos assim, dos caminhos que a gente tem buscado é desenvolver alguma coisa no metaverso que é relacionado à questão profissional, só que a gente prepara garotos, crianças, né? A uhum, partir de 11, 12 anos de idade já para esse universo, né? Então a gente usa linguagem, usa ferramentas próprias para essa idade, né? Mas a tá. gente trabalha todos esses conceitos, né? Inclusive eu coloquei um link aí no chat, né? Se alguém quiser dar uma olhadinha. Até a questão de consciência socioambiental, né? Trabalhando já com os 17 ODS aí, né? Todo o processo. Mas o que eu queria destacar é o seguinte: essa questão de metaverso, eu sei que algumas empresas, eu me lembro de um caso, acho que da Ambev, se não me engano, que um pouquinho antes da pandemia já colocou os candidatos a trainee dentro de um ambiente virtual para que eles interagissem. É, uma coisa bem ainda embrionária, né? Uhum, Mas já nessa linha, nesse conceito, e eu tenho assim muito interesse por isso e tenho pesquisado e tentado implementar algumas ferramentas nesse sentido para esse público que eu venho trabalhando, né? tá. Então, assim, nessa linha também que vocês enxergam esse universo. Com certeza. Acho que você me deu até uma dica bem valiosa aqui, viu? Que eu não tinha É, pensado. verdade. Também não tinha pensado sobre Mas é isso, uma não. linha dessa. É uma linha dessa, E, Roberto. É isso mesmo, assim, legal, até porque esse bacana, projeto que a gente está fazendo na Estônia, ele é muito ousado, ele é bem nessa linha mesmo. Mas é lógico que vai ficar para maravilha. depois, que a gente precisa primeiro de um cheque grande, né? Claro, claro, claro. Mas a Aham, ideia sempre perfeito. é essa, é Nossa, fomentar que muito as pessoas legal. fiquem ali, elas sejam sempre Uhum, pescadas ali, sabe? Ou seja, tem perfeito. emprego, tem, eu não preciso sair dali para nada. Que você Uhum, possa mostrar do que maravilha. você é capaz de fazer, que nem no GitHub, as pessoas põem um repositório de código ali, né? Uhum, É perfeito. nesse nível. Legal. Então, assim, a gente está na versão 1, nesse link que não sei se Uhum, foi a Carlinha que botou aí embaixo, mas vamos evoluir bastante. A gente quer que realmente vocês muito fiquem bem. sempre aqui, Bacana, entende? gostei da É ideia e legal, né? agradeço o convite aí. Legal. Parabéns pela, Puxa, a gente vai pela precisar de você, da iniciativa. opinião de vocês aí logo É mais, verdade, né? com certeza, gente, com Gostei. certeza. Bacana. Depois eu vou chamar o Muito Roberto, bom. se eu puder, né, para bater um papo sobre isso, que eu acho que vai ser bem importante. Não, eu legal, o vou. que eu puder, em termos de criatividade e viagem, né? A gente viaja bastante. Sensacional. Ai, Tá ótimo. As ótimo. possibilidades. Pessoal, a gente Legal. passou já bastante, né? 2 horas ao invés de uma. Que a gente ia. Eu vou passar o contato das meninas para vocês, da Cláudia e da Renata, o LinkedIn delas. Vou falar com elas também o que mais que elas querem. Vou mandar esse documento, né, e tudo, depois vai ficar gravado. Mas vou ver também se elas querem que eu envie alguma coisa extra, alguma coisa mais para vocês, de material, de link, coisas assim. Se for a questão de troca de contato, etc. Mas vocês com certeza vão poder adicioná-las no LinkedIn e já, a partir de agora, entrar na comunidade, olhar os sites que elas enviaram, os links que elas enviaram. E vocês estão vendo aí que a gente está aqui no topo da cadeia alimentar, né? Eu acho que é uma mensagem muito clara de que existe aí um universo imenso, maravilhoso, e a gente está sendo pioneiro nele, está seguindo ali, todos juntos, caminhando, mas
em primeira mão, um universo incrível de ESG, de impacto sustentável, com esse olhar mais estratégico, e que isso, para mim, eu quero encorajar vocês a verem a função de vocês, o papel de vocês nesse novo caminho que o mundo todo está seguindo, tá? Vocês também são parte de construir isso. Exatamente. Obrigada. Assino embaixo. Gente, obrigada, prazer enorme estar aqui. Carla, obrigada pelo convite. Como você falou, acho que é uma oportunidade incrível. Somos pioneiros, né? Então vamos continuar essa corrente, né? De fazendo essa transformação. Eu gosto muito de sempre falar, gente, seja a mudança que você quer ver no mundo, né, que seja pequena, mas que se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue unir coletivamente as forças para onde a gente precisa chegar, que é nesse futuro mais sustentável. Então, obrigado pela oportunidade. Nos vemos em breve. E assim, com Obrigada, certeza, gente. dá muita ajuda de vocês. Obrigada, meninas. Estou muito feliz com essa apresentação de hoje. E acho que é isso. Eu vou dormir aqui, são 2h. São 2h. É verdade. A gente esqueceu disso. Mas eu adorei. Hoje, Muito então, obrigada hein? mesmo. Muito Muito obrigada. prazer, gente. Obrigada também. Prazer viu? dado. Até a próxima. Até a próxima. Até, tchau. Até mais. Obrigadão. Boa noite, Vou cara. encontrar, Boa vou encontrar noite. vocês no Valeu, obrigado. LinkedIn. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Outro, até mais.